Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. Começando aqui o episódio dando um aviso que eu vou tirar férias, tá? Em janeiro eu não vou postar nada mais, eu vou dar um tempo aqui, eu vou ter mais esse episódio dessa semana e o episódio da próxima, depois eu dou um tempo, tá bom? Então, eu tô avisando já com mês de antecedência para que não venha o cara, ô, cadê o Homero? Que o Homero não posta mais nada em lugar nenhum. Ô, cadê o Homero, cara? Daí, para evitar que você venha falar isso para mim, eu já estou deixando o aviso, né? Que eu vou dar um tempo para minha cabeça, que eu preciso de um tempo para não enlouquecer e eu preciso de um tempo para que eu tenho umas coisas para escrever que eu fico adiando, tá? E eu preciso escrever coisa acadêmica e tal, é encheção de saco, mas que precisa ser feito, né? Outra coisa, ninguém me falou, né? Que o meu áudio tá mais forte no teu ouvido, de um lado do ouvido do que do outro, cara. Ninguém me falou isso, pô. Daí, cara, era só. Eu não sabia, eu percebi isso nos últimos episódios, né? E era só ter me falado, cara, que eu arrumava, ninguém me falou nada, não, bicho. O ouvinte tá me ouvindo mais de um ouvido do que do outro e não me falou nada. Então, meio que se tiver algum problema, alguma coisa, vocês me falem, né? Nas minhas lives também lá, eu vi, cara, eu gravei uma live de Dark Souls 2 essa semana. E depois eu fui assistir gravado, bicho, tudo errado, os bitrate, cara. Ninguém me fala que os bitrate estão errados, ninguém me fala que o áudio tá ruim. As pessoas só vão escutando e não me falam nada, bicho. Eu tenho que me ligar que tem um problema, entendeu? E, bom, mas enfim, isso aí tá em um processo de correção, né? Mas é isso, ó. Por exemplo, agora você tá me ouvindo mais num lado, provavelmente o lado direito, do que do lado esquerdo, né? Agora, com a mágica da edição, eu vou mudar isso aqui, ó. Presta atenção. 3, 2, 1, foi. Tá? Então agora você deve estar me ouvindo provavelmente com um balanço de áudio um pouco melhor. E a gente vai seguir até o fim desse episódio desse modo, tá? Bom, é o seguinte, no episódio hoje a gente vai falar... Ah, não, tem mais uma coisa. Tem um ouvinte que fica muito ofendido quando eu apareço de regata, né, e sem a boina, né? Ele fica, pô, tem que botar a boina, melhor, não, não, intancável, intancável, ah, tá de regata, não, só não pode aparecer de regata. Cara, tá muito calor, tá absurdamente calor, tá? Não tem condição de eu gravar de boina e ir com camiseta, manga comprida, entendeu? Com camiseta social, nada. Não tem como, cara. Tá? Então, você vai ter que me tolerar de regata aqui, infelizmente, né? O, eu, por mim, até gravaria sem camisa aqui, né? Porque tá um calorão e tal. Só que o YouTube não gosta de que apareça o mamilo das pessoas, né? Ele não, até eu tenho até uns mamilos muito bonitos, viu? Mas ele não gosta muito que apareça. Então, em virtude disso, né, eu tô com uma regata aqui, ó. Tá? Então, tô gravando em regata. Peço desculpas aí ao ouvinte que fica muito ofendido quando eu gravo de regata. Mas a gente vai ter que seguir mais ou menos deste modo, tá? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a filosofia do Dark Souls, né? Em Dark Souls, né? Ah, um mero game, não gosto de game, intancável, intancável, Homero, eu não gosto de game, eu não gosto de game, Homero, tá. O ouvinte, ele reclama bastante, então assim, quando eu tava pensando em gravar esse episódio, eu pensei em você que está reclamando nesse exato momento, eu pensei no ouvinte que fala, eu não gosto de game, eu não gosto de game, game é ruim, não gosta, degeneração, tá. Eu meio que assim, eu entendo assim que qualquer episódio que eu grave aqui vai ter ouvinte que não vai gostar, né? Então eu sei que o episódio de hoje vai ter ouvinte que não joga nada, que não vai gostar, tá? Mas fique aí, porque o episódio de hoje, né, ele é um episódio que ele é gravado levando em conta o ouvinte que nunca jogou Dark Souls, não conhece Dark Souls, não tem a menor ideia do que é isso, né? E eu levei você em consideração. Então eu vou explicando tudo como se você não tivesse jogado nunca esse jogo, tá? Então tu não precisa
ter jogado a trilogia Dark Souls para você entender o episódio de hoje, tá? A gente vai falar um pouco sobre gnose, essas paradas assim, tá? E sobre o abismo, sobre sentido e tal. São as filosofias que estão por trás do jogo Dark Souls 1. 1, 2 e 3, na verdade, são uma trilogia, né? Bom, eu gosto muito da ambientação do jogo do Dark Souls, né? Uma ambientação muito tranquila, muito saudável, né? Assim, muita vontade de morte, dor, sofrimento, falta de esperança, demência, né? Enfim, a ambientação do Dark Souls é uma ambientação assim que remete muito à vida do homem beta. Eu acho que a vida do beta é, tipo assim, um dia no Dark Souls é um dia na vida do beta. Então, às vezes o cara não tanca assim, não aguento Dark Souls. Eu falei, a vida do beta é isso daí mesmo. Assim, todo dia assim, vontade de morte, dor, sofrimento, falta de esperança, demência, delírio, entendeu? Jogar Dark Souls é viver um dia na pele do beta, pelo menos eu penso desse modo, né? E tá, mas o que é Dark Souls? Vamos pensar no ouvinte que nunca jogou isso aí, não sabe o que é e tal, mas que decidiu ficar pra ouvir o episódio, não é o ouvinte que já saiu, né? Dark Souls, ele é uma trilogia, tá? Ou seja, são três games, tem o 1, 2 e o 3, né? O primeiro é Dark Souls Prepare to Die Edition, né? Depois o Dark Souls 2, que é Scholars of the First Sins, que tem umas DLC junto, né? DLC é um nome, pra você que não joga nada, DLC é um nome dado para conteúdo adicional que você compra no jogo, né? Então, as empresas de hoje em dia, em vez de elas lançarem um jogo completo, ela solta o jogo mais ou menos completo, mas daí, tipo, depois de um tempo ela vende uma DLC que é mais conteúdo daquele jogo, né? Então, desse modo, eles conseguem aumentar o lucro. Ao invés de vender um jogo inteiro completo, eles vendem o jogo e depois eles vendem mais uma expansão pro jogo. É como se fosse uma expansão, né? Que é um modo de lucrar em cima das pessoas que gostam dos jogos, né? Então virou isso aí, infelizmente o mercado de games hoje virou isso aí, né? Os caras fazem um jogo meio mal feito, daí ficam lançando DLC, DLC, DLC e tal, né? Enfim, quem começou com isso aí foi o pessoal lá da franquia do Civilization, né? Que, tá aqui o Civilization, mas se você quiser jogar com essa civilização aqui, tem que comprar a DLC. Tu quer jogar com essa outra aqui? Não, tem que comprar a DLC. Enfim, uma sacanagem, tá? Que eu sou um cara que jogava uns jogos já há muito tempo, tá? E eu lembro, eu gostava daquela época que tu comprava o CD do jogo, tinha um Play 1, tu comprava o CD e botava o CD e jogava. Hoje em dia não, hoje em dia tu compra o jogo, tem que comprar DLC, tem que comprar mais DLC e tal. Que é pra pegar trouxa, né? Dinheiro, pra extrair dinheiro das pessoas, né? Aquela coisa toda, né? Mas o Dark Souls são 3, né? Que é esse Prepare to Dark Souls, daí com a expansão o Prepare to Die Edition, daí o 2 é o Scholars of the First Sin, que é a outra expansão, e o terceiro eu não me lembro qual é que é o nome da DLC, nem sei se tem DLC, provavelmente tem DLC, porque os caras não vão perder a oportunidade de ganhar um dinheirinho aqui e ali, né? Mas são 3 jogos, tá? Então, ele é um RPG de ação, né? O RPG de ação, ele não é aquele RPG de batalha por turno e tal, aquela coisa arada toda, né? E tu joga no Dark Souls, eu vou levar em consideração principalmente o primeiro, tá? Mas o que vale pro primeiro vale pros outros também, tá? Mas tu joga no Dark Souls com um protagonista, tá? Que ele é um morto-vivo amaldiçoado, tá? Então ele é tem na história do Dark Souls a ideia de que, tipo, tu é um morto-vivo, tá? Que tu tem uma maldição, né? E a maldição dos mortos-vivos é um negócio bastante interessante, que tem ampla discussão com relação a lore, né? Mas primeiro eu tenho que te explicar o que é o jogo, né? Então é um joguinho de RPG de ação, que tu pega e escolhe um personagem, que ele é um protagonista, um morto-vivo amaldiçoado,
e daí você vai passando as fases, você vai matando tudo os chefes e tal, e daí você chega no final. Basicamente é isso, né? Um RPG de ação. Agora, o que é a maldição dos mortos-vivos, né, que tem lá no Dark Souls, né? Que é algo bastante interessante, né? A maldição dos mortos-vivos, tu começa com o personagem humano, tá? E cada vez que você morre no jogo, você não morre definitivamente. Você renasce, mas você renasce como um morto-vivo, né? E a maldição do morto-vivo, né, no Dark Souls é uma maldição assim que você nunca consegue morrer definitivamente. Então, tu passa lá pelo sofrimento e tu morre, mas depois tu nasce de novo pra morrer de novo. E aí tu nasce de novo e morre de novo, e tu nasce de novo e morre de novo, entendeu? Tu fica pra sempre nesse ciclo de morrer e nascer de novo, morrer e nascer de novo. A maldição do negócio do morto-vivo é o fato de que você nunca consegue morrer definitivamente. Tá? Então, por isso que é uma maldição. Né? Então você nunca consegue descansar, esse é o ponto. Descansar no sentido de um descanso eterno, né? De você lá bater as botas que nem a gente aqui que é humano, né? A gente aqui, se ele morrer, a gente acabou pra gente, tá? E tem muita gente que vai considerar isso um grande mal, tá? Mas o fato de que tão ruim quanto você morrer é você não conseguir morrer, né? Você ficar sempre morrendo e voltando, morrendo e voltando, morrendo e voltando. Isso a maldição, no caso dos mortos-vivos, é essa. Tá? É a maldição de você não poder morrer nunca. Você sempre vai existir como um morto-vivo, mas você nunca vai conseguir morrer, porque cada vez que tu for derrotado por algum mob, algum bicho, alguma coisa, você vai lá e você nasce de novo, né? Você nasce numa fogueira, em volta de uma fogueira e tal. A gente já vai falar sobre a simbologia das fogueiras e tal. Mas isso é mais pra frente. Então, só te explicando, né? Então, o protagonista do negócio, ele é um humano, né? Que ele, não só ele e o mundo inteiro, tá? São amaldiçoados por, tipo, essa doença, por essa maldição, que é o fato de você nunca conseguir morrer de um modo definitivo. Sempre que o personagem, ele morre, ele reaparece. Ele morre, ele reaparece. Ele morre, ele reaparece. Então, meio que no fim das contas, em última análise, eu vejo desse modo o objetivo do jogo de terminar com essa maldição. O objetivo do jogo é tu conseguir morrer definitivamente. Tu conseguir entrar, sair do mundo do físico, tá? E entrar nesse mundo do descanso eterno. Que é um negócio que é privado das pessoas desse ambiente do game. Então, a cosmologia do jogo envolve esse processo dessa maldição, né? E o principal ponto negativo dessa maldição, que torna ela a maldição, é a incapacidade de você morrer. Tu tá sempre renascendo, e tu renasce como um morto-vivo, né? Como um hollow e tal, né? A gente já vai falar sobre isso, né? Então, o objetivo, isso vale tanto pro personagem principal, que é o protagonista, que é o cara que tu joga, quanto pros outros mortos-vivos do jogo, né? Pros outros personagens do jogo, né? Então, eles estão ali humanos, mas eles buscam, todos eles buscam, pelo menos uma boa parte deles busca essa cura para essa maldição, né? Daí tem uma outra coisa interessante sobre o personagem principal, né, que é o protagonista, é que ele tem um toque meio messiânico, né, porque tem na lore do jogo o protagonista, ele é um morto-vivo escolhido, né, que é o morto-vivo que vai conseguir fazer as coisas que nenhum outro morto-vivo consegue fazer, né. Então, seria tipo, tu, no caso, vai ser o cara que vai conseguir acabar com a maldição dos mortos-vivos, tá? Então, a ideia geral por trás do Dark Souls é essa, tá? Agora, por que existe esse negócio da maldição dos mortos-vivos, tá? Mas aí, só fazer um parênteses aqui. Mas aí então tu já tem uma discussão filosófica bastante importante, né? Quer dizer,
o quão infernal seria você viver pra sempre, né? O quão ruim deve ser você não conseguir deixar de existir. Tu sempre tá forçado a existir. E no Dark Souls, tu volta como um morto-vivo, como um ser decadente, né? Quando tu tá humano no jogo, né? Tu parece um humano, normal, tá? Mas daí quando tu morre, tu volta como... E o aspecto do teu personagem, ele é um aspecto cadavérico, né? De um morto-vivo, tá? Daí tu pode usar um item dentro do jogo, né? Tô adiantando aqui uma parte que eu ia falar. Mas tu encontra um item que chama humanidade, né? Daí tu usa a humanidade e tu volta a ser um humano. Então tu fica sempre nessa coisa entre ser um humano e ser um morto-vivo, né? E cada vez que tu morre, tu ressurge como morto-vivo, tu perde a tua humanidade, né? E não só tu perde a tua humanidade, tu perde as tuas almas, né? Que conforme a alma é a moeda do jogo, né? Quando tu vai avançando, tu vai ganhando almas e almas e almas e almas e as almas vão te deixando teu personagem mais forte, né? Mas se você morre, você perde as almas, né? Você perde as almas e você perde... Tu perde a tua alma e tu perde a humanidade, né? Daí tu volta como morto-vivo, como um ser decadente. Pra quê? Pra morrer de novo, e depois morrer de novo, e depois morrer de novo, e 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 de novo, até o infinito, né? Agora, conforme eu disse, né, o protagonista da série Dark Souls, né, ele é o escolhido no negócio. Então ele é o cara que, tipo, que vai conseguir derrotar as coisas e vai morrendo várias vezes, né, ao longo do jogo. Mas lá no fim ele vence tudo os chefes e tal, né? E a gente entra numa outra parte filosófica bastante interessante do universo Dark Souls, que é a noção de ciclicidade, né? O universo do Dark Souls, ele tem um negócio que o cosmos, né, a cosmologia do Dark Souls, ele tem ele não é não é uma cosmologia cristã, né? O universo cristão, ele é um universo que possui um começo, né, que seria Deus, né? Um meio, que seria o lugar que a gente vive, né? E um fim, que seria também lá em Deus, que seria o fim de tudo, né? Então você tem, que é aquele esquema que o Aristóteles fala, né, que no começo você tinha um motor imóvel, né, que é aquilo que move, mas nunca foi movido por nada, que lá no começo ele gera tudo. Daí a gente é um motor, no sentido que a gente move algo, mas a gente é móvel, ou seja, a gente é um motor que é movido, mas que move outras coisas também. E daí lá no final do cosmos, puxando lá a cosmologia do Aristóteles, você vai ter algo que é movido, tá? Mas que não move nada. E daí termina o universo, o cosmos, tudo que existe, né? Então isso que é começado, né? Essa teoria que começa lá com Aristóteles, ela vai passar e vai entrar dentro do cristianismo, onde o primeiro motor imóvel seria Deus, que é a causa primeira, o não causado, né, que chamam, né? Deus é o não causado, né? O que é, mas que não tem nada antes, né? E Deus gera tudo e lá no final Deus vai terminar tudo, né? Que seria a ideia do apocalipse e tal, né? Então o universo cristão, ele tem essa vibe, né? Então ele tem um começo, um meio e um fim, né? Agora, o universo do Dark Souls, ele não é desse modo. O universo do Dark Souls, me parece, ele é muito parecido com o universo que é defendido muito parecido mesmo com o universo que é defendido pelo estoicismo, né? Para quem não sabe, meu doutorado é em estoicismo, então eu estudei muita coisa de estoicismo ao longo dos anos e tal. E a cosmologia estoica não é de um cosmos que tem começo, meio e fim. Na verdade, o que acontece é um ciclo perpétuo, né? Então, tudo que existe não tem nem começo, nem meio e nem fim, né? Porque um ciclo, ele não tem começo, nem meio e nem fim, né? Por exemplo, tu pega o ciclo da chuva, né? Quando é que começa o ciclo da chuva? Começa quando a chuva cai?
começa quando a chuva vira vapor, começa quando a chuva se condensa, não há muito como saber, tá? Um ciclo, ele nunca tem começo. O começo do ciclo, ele é um negócio metodológico no sentido de você, se tu quer explicar um ciclo, tu tem que decidir arbitrariamente aonde aquele ciclo começa. Então tu pode dizer, ó, o ciclo da chuva começa quando a chuva cai, né? E daí a partir daquilo ali você vê o que? Ela caiu, se juntou no chão, esse é a segunda parte do ciclo. E depois se juntou no chão, ela evapora, que é a terceira parte do ciclo. Depois que ela evaporou, ela se junta em nuvem, que é mais uma parte do ciclo. E daí ela cai de novo, tá? Então um ciclo, por definição, isso até dentro da matemática você tem isso. Um ciclo ele não tem começo, nem meio e nem fim, tá? Um ciclo ele simplesmente é o que é, tá? Toda e qualquer definição de começo, meio e fim de um ciclo é algo puramente arbitrário, né? Que o estoicismo via a cosmologia desse modo, tá? Então, existem causas no universo, mas todas as causas que existem no universo estariam dentro de uma grande causa, que é uma causa cíclica, tá? Então, tudo que existe vai existir de novo e vai existir de novo e vai existir de novo e de novo e de novo e de novo e de novo, sabe? Para sempre, tá? Que é a ideia de eternidade, né? Que é uma ideia bastante difícil da mente humana conseguir compreender, né? Então a gente consegue conceber a ideia de infinito, mas a gente não consegue... A gente consegue pensar em termos de infinito, mas a gente não consegue... a nossa mente não entende muito bem isso, né? Então, quanto maiores os números, menos a tua mente entende, né? Se eu falar pra te imaginar um grão de areia, tu vai conseguir imaginar um grão de areia. Se eu pedir pra te imaginar 10 grãos de areia, tu consegue imaginar 10 grãos de areia. Agora, se eu te pedir pra imaginar 1 milhão de grãos de areia, o teu cérebro, ele não vai conseguir visualizar, tá? Ele vai conseguir conceber a ideia, que é 1 grão de areia vezes 1 milhão, né? Mas você não consegue visualizar o que seria 1 milhão de grãos de areia, né? Será que cabe na sua mão? Acho que não, talvez é mais, mas mais quanto, entendeu? Você não consegue montar a imagem, né? Então a ideia de infinito é um negócio teórico, mas que tá fora do alcance do ser humano e tal, né? Agora, o universo... Por que eu tô falando isso, né? Porque o universo do Dark Souls, ele tem essa concepção também, que é uma concepção que não é única, exclusiva do estoicismo, né? Essa concepção, ela vem também das religiões, né, mais orientais, né? Que tem o negócio das eras e tal, né? Das eras cíclicas e tal. Mas no Dark Souls, eu não vou entrar nisso para não complicar muito, né? Mas no Dark Souls tem basicamente 2 eras, né? Então é um ciclo que se alterna em 2 eras, né? A primeira era é conhecida como Era das Trevas, né? E aqui quando a gente está falando em Era das Trevas, você não deve imaginar isso em um sentido iluminista, tá? Então não pense em luz e escuridão no sentido iluminista, né? Que seria tipo a luz seria a razão e as trevas seria a falta de razão e tal. Não vai nisso aí, porque não é o Dark Souls, ele não tá pensando desse modo, tá? Mas a lore do Dark Souls, ela tem uma era que é a Era das Trevas, né? Que chamam também de Era dos Dragões, né? Porque afinal, como é um RPG, tem que ter dragão. É legal botar dragão nos jogos, né? Muito bom enfrentar um dragão, é sempre da hora, né? Então os caras botaram os dragões, né? Mas os dragões, eles são seriam os reis na Era das Trevas, né? Que eles seriam imortais, né? Eles seriam eternos e governariam tudo, tá? Então existiria uma grande Era das Trevas, que seria a Era dos Dragões, né? Que no jogo ele não diz, que seria um negócio até meio atemporal, na verdade. Que tu não consegue medir exatamente de quando até quando que foi, tá? Mas essa seria a primeira era, tá, do ciclo, né? Agora, o jogo Dark Souls, ele não é jogado nessa era, tá? O jogo ele se passa depois, na próxima era, né?
que é a Era do Fogo, né, que chama, que é a Era dos Homens, né. A história por trás da Era dos Homens, ela começa com um cara, né, que é um cara chamado Gwyn, Lord Gwyn, com Gwyn, né, que ele estava vivo, parece, na época na Era das Trevas, né, e ele descobriu um negócio, um suposto artefato, não sei exatamente o que é, porque o jogo ele não diz exatamente o que é, mas que é chamado de Chama Original, né. E daí ele, vou encurtar bem a história, ele mais uns outros caras, né, e tipo uns aliados dele, né, acharam essa chama original e usaram essa chama original para derrotar todos os dragões e encerrar a Era das Trevas, né. Isso envolve, claro, uma noção de um dragão dessa Era das Trevas que traiu os dragões da espécie dele, tá? Então tem um aspecto meio... uma pegada meio de Judas, né? Porque os dragões eles tinham um segredo para a imortalidade, né? E um desses dragões, né, ele entrega o segredo da imortalidade para ensinar os humanos como que você mataria os dragões, né? Então meio que tem uma certa analogia de você trair a sua própria espécie e você trair o seu semelhante, né? Quase como se fosse uma analogia com relação a Judas, né? E daí acontece o que, né? Tinha lá os dragões na Era das Trevas, né? Aparece esse cara chamado Gwyn, ele encontra a chama original e ele junto com o pessoal todo lá, né? Que é aqueles caras lá do jogo, né? O Nito, a bruxa de Izalith, né? Tem vários personagens. Eu tô encurtando aqui para não ficar chato, né? Mas ele consegue, ele e o outro pessoal todo consegue derrotar os dragões e assim eles acabam encerrando a Era das Trevas e eles dão início a uma próxima era que seria a Era do Fogo, né? Que é a Era dos Homens, né? Então, e ali aparentemente seria tudo ótimo, né? Tudo maravilhoso, que você começaria a Era dos Homens e tal, né? Só que tem um porém que é bem interessante na lore do jogo, que é o seguinte: o fogo ele começa muito forte, né? Ele começa bem, né? Só que o fogo, com o tempo, ele vai fazendo o que o fogo faz. Ele começa a queimar e acabar faltando combustível e o fogo ele começa a cada vez mais ficar mais fraco, cada vez mais se extinguir, tá? Então ele vai se apagando conforme o tempo, esse artefato, né? E conforme isso, se eu não me engano, é séculos e séculos que demora para isso acontecer. Eu não sei exatamente a cronologia do tempo, mas é muito tempo, né? Daí o fogo ele começa a se apagar, se apagar, se apagar, se apagar. E a tendência é que o fogo se apague completamente e daí comece o que? Uma nova Era das Trevas, tá? Então a cosmologia do Dark Souls ela alterna entre a Era do Fogo, né, que seria a Era dos Homens, né, e a Era das Trevas. E daí depois da Era das Trevas vai nascer uma outra Era do Fogo. E depois da Era do Fogo vai nascer uma outra Era das Trevas, né? E daí você tem essa coisa que eu falei da ciclicidade do cosmos, né? Então a Era do Fogo ela começa, mas ela começa já com os dias contados, né? Então ela vai, tipo, o fogo ele vai diminuindo, 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 diminuindo. E é interessante porque os humanos, né, eles não se conformam que o fogo está terminando, eles não se conformam que o tempo de reinado da humanidade está chegando no fim. Então o que eles fazem? Eles fazem um esforço muito grande para tentar manter a chama acesa, né? Então o Lord Gwyn tem toda uma história, tá? Envolvendo as tentativas dos seres humanos de manter a chama acesa e prolongar ao máximo possível a Era do Fogo, né? E tu joga bem no finalzinho da Era do Fogo, tá? Então tu não joga na Era das Trevas, né? Tu joga na Era do Fogo, só que tu joga na Era do Fogo lá no final da Era do Fogo, quando o fogo tá cada vez mais fraco e a consequência, né, é que tudo fique mais decadente, tá? Nesse sentido, então a cosmologia toda leva o jogo, ele tem uma temática sombria
e uma temática de decadência, né, justamente por causa disso. Porque tu joga no período histórico que tu joga com o protagonista, tu tá no final da Era do Fogo. Tá? Daí ocorre uma série de eventos no jogo, guerras, daí a bruxa de Izalith briga lá com o Lord Gwyn e tal, faz uma guerra e tal. A história da bruxa de Izalith é muito interessante porque ela teve... Eu falei sobre isso, acho, numa live uma vez, mas ela teve, se não me engano, 7 ou 9 filhas, né? Teve um filho também... E supostamente o pai dos filhos da bruxa de Izalith é um cara que instaurou um parasita e acabou levando todo aquele império à decadência, né? Mas supostamente é o diabo, né? O pai dos filhos da bruxa de Izalith e tal. Mas isso é só especulação, né? Mas enfim, vou encurtar um pouco a história, né? Ocorre um monte de guerras e uma confusão enorme, tá? Para tentar prolongar ao máximo a Era do Fogo, né? A bruxa de Izalith, ela tenta criar uma outra chama que acaba virando uma chama pior ainda, distorcida e tal, né? Então tem toda uma luta que é travada dentro da lore do jogo para tentar prolongar o máximo possível, né? E daí tu, no caso, como tu é o protagonista, tu é o morto-vivo escolhido, né? Para encerrar a questão, né? Tá, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Quanto mais passa o tempo, mais fraca vai ficando a chama, tá? Isso que eu já falei. O jogo se passa depois de muitos e muitos anos e tu joga no finalzinho da Era do Fogo, né? Quando quase não tem mais fogo no mundo. Por isso o jogo é bastante sombrio, né? Que ele tem uma ambientação gótica medieval, né? Agora, um dos objetivos do Dark Souls, esse é um ponto interessante, né? Um dos objetivos do jogo é você acender umas fogueiras, né? Então, conforme tu vai passando o jogo, a fogueira é um checkpoint, né? Que é, se tu morrer, tu não tem que voltar desde o começo, tu só continua do último checkpoint, né? E o checkpoint, ele é uma fogueira, tá? Então, ao longo do jogo, né? Como tu é o cara que vai restaurar o fogo, né? Tu vai passando e tu vai acendendo fogueira. Então tu acende uma fogueira, depois acende outra fogueira, depois acende outra fogueira e tu meio que... Tu vai... É quase como se tu estivesse reacendendo as chamas do mundo e tu vai reiluminando tudo, tá? Então, a maioria, como eu falei, tu joga no final da Era do Fogo, né? A maioria das fogueiras estão apagadas, salvo raríssimas exceções, né? São fogueiras que ficam acesas porque existe uma figura dentro do jogo que é a figura do Guardião do Fogo, né? Que é o carinha que vai lá e mantém o fogo aceso, fica botando lenha no fogo, né? Que no jogo isso é feito através de como se fosse, pelo que eu entendo, de um sacrifício feito pela sua alma, né? São os caras que chamam de Firekeepers, né? Os que mantêm o fogo aceso, né? Então meio que o objetivo do jogo é você ficar reacendendo fogueiras, né? Para trazer o quê? Para trazer a luz novamente ao mundo decadente, né? Então, para cada fogueira, e tu deixa as fogueiras mais fortes quando tu oferta humanidades, né? Então, ao longo do jogo, tu encontra esse item, que é uma humanidade, e tu pode ofertar essa humanidade na fogueira para deixar o fogo cada vez mais forte, né? Então, quanto mais humanidades tu oferta na fogueira, mais forte fica o fogo, né? Agora, especulando aqui, né? Especulando não, na verdade, o que significa o fogo, né? O que é o fogo, né? E aí a gente volta já mais uma vez na ideia estoica, né? O que é o fogo para o estoico, né? Dentro da cosmologia estoica. O fogo, ele é uma coisa que ele é o princípio, né? O termo em grego correto é arché, né? O fogo é um arché, né? O fogo, dentro da filosofia estoica, o fogo ele é um elemento que dá início e que não que dá início, porque não há início, uma vez que é um ciclo, mas o fogo é um elemento que move tudo, tá? É que está em todos os lugares,
É quase como se fosse o cosmos fosse um grande fogo, né? E o início, entre aspas, porque não tem início, né? Seria um início nessa chama primordial, né? Que seria o fogo, o primeiro fogo, né? Que vai começar o cosmos inteiro. Tá? E ele vai estar presente dentro de todo o cosmos, enquanto o cosmos existe. E depois ele vai se modificar, vai diminuir, né? E vai voltar a ser um pequeno fogo, e depois ele vai voltar, entendeu? Vai ficar ciclicidade, né? Então o arqué dentro da filosofia estoica, ele é o fogo, né? Agora, curiosamente, isso é bastante similar à noção da ciência moderna da origem do cosmos, né? Porque a teoria mais aceita até agora é a ideia do Big Bang, né? Que no começo ocorreu uma grande explosão, e tudo que ocorre hoje é uma consequência dessa grande explosão. E depois, quando o universo se expandir, ele vai chegar num ponto que ele não vai conseguir se expandir mais e ele vai começar a voltar, né? Então, aparentemente parece que a gente está na era de expansão do cosmos. Não sei se ele vai voltar algum dia, e se o tempo vai voltar, ninguém sabe, tá? Mas a ideia da ciência moderna é muito parecida com a cosmologia estoica, né? Que tipo, começou tudo com um pequeno fogo lá, que seria essa explosão lá do Big Bang, e tudo que existe é uma consequência desse fogo, né? E tudo que. E no futuro esse fogo vai enfraquecer e vai reiniciar o ciclo, né? E a ideia também do fogo, né, remete ao sol, né? O sol é um fogo também, isso é um negócio aceito pela ciência moderna também, né? Então, de todas as filosofias que existiram lá na Grécia Antiga, né, a filosofia mais próxima daquilo que a ciência moderna entende hoje é a filosofia estoica, né? Que é a ideia de que tudo veio do fogo e tudo vai ao fogo, né? Então, que é quase como se o fogo fosse um deus, né? Na verdade, a Deus dentro do estoicismo é uma questão bem mais complicada, porque bom, isso aqui não dá pra falar porque é muita coisa, cara, mas o Deus, ele não é o criador, tá? O Deus, na verdade, ele é o organizador, né? É muito similar à figura do demiurgo, né? Mas não é bem o demiurgo, porque o demiurgo é tem diferença. Não vou entrar nisso, tá? Mas o Deus estoico, ele é um organizador do cosmos. Então ele, tipo, seria esse fogo que organiza, né? Porque a ideia de fogo, né, ela não é um negócio só de... Ela não é associado somente à destruição, né? O fogo destrói, isso é verdade. Mas o fogo, ele é interpretado, e muitas vezes, como uma ideia de renovação, tá? E aí a gente volta no negócio do Dark Souls, né? Quando você morre, tu nasce aonde? Tu nasce em volta de uma fogueira, né? Sentado em volta de uma fogueira, né? Ou de pé, acho, em volta de uma fogueira, né? Ou seja, tu se renovou, entendeu? Tu morreu, mas tu foi renovado pelo fogo. Depois tu morre de novo e tu vai ser renovado novamente pelo fogo. Por isso que tu nasce sempre em volta do fogo, né? O fogo, ele tem essa ideia de que, olha, o fogo, ele é um elemento de destruição, mas ao mesmo tempo ele é um elemento de renovação, de renascimento, né? Daí tem até aquela coisa toda da fênix, né? Que é um pássaro que vem do fogo e tal, né? Ou a própria ideia do sol, né? Que o sol, as explosões vão se renovando, e o sol vai indo até o infinito, né? Vai existindo, né? Se bem que diz que o sol uma hora vai terminar, né? Agora, o sol em específico, né, ele tem tem um deus do Império Romano, né, que o nome do deus, você pode procurar aí na internet se você quiser saber. O nome do deus é Sol Invictus, né? Sol Invictus é o nome do deus. Que ele era um deus do Império Romano do século III depois de Cristo, né? Para ser mais preciso, ele é um deus que foi declarado deus do Império Romano, deus principal do Império Romano, em 274 depois de Cristo, né? Claro, tem gente que vai dizer que existe um deus anterior ao deus Sol Invictus no Império Romano, né? Que é o Mitra, né?
que tem o culto ao Mitra, né, o mitraísmo, né, que chamam, que é um outro deus, né, que dizem que seria o deus real do Império Romano, né. Mas daí depois desse Mitra, em 274 a.C., vem essa noção de que o deus, na verdade, é o Sol Invictus. O deus romano, ele é o Sol Invictus, né. E no Dark Souls é interessante porque o Sol ele aparece, mas ele aparece em muitas raras exceções, e na maioria das vezes ele aparece como algo muito distante e muito fraco, né? Justamente porque é o fim dessa era toda, né, da humanidade, né? E tem também, só aqui parênteses, né? Tem um personagem que chama Solaire, que é tipo um paladino, né? Que ele cai num... Ele tem toda uma história por trás dele e tal. A tendência natural, você pode salvar ele, porque é um RPG, né? Todo RPG você faz as escolhas, né? Você pode salvar o Solaire, mas a tendência natural do Solaire, pra te salvar ele, tem que dar uma volta, cara, gigantesca. Mas a tendência natural do Solaire é que o Solaire, ele é um cara obcecado pelo Sol, né? Pelo Deus Sol do negócio todo. E ele acaba caindo na loucura, porque ele acaba perseguindo o Sol, procurando o Sol, e ele acaba encontrando um falso Sol, que é um falso, que é tipo como se fosse um animal, que é tipo um parasita que brilha e tal. E ele é iludido pelo falso Sol, e ele se corrompe por ser iludido pelo falso Sol, né? Então, essa noção de que existe o Sol real e versões falsas do Sol, né, que seria a verdade verdadeira e as outras verdades que não seriam verdades verdadeiras, né, as verdades mais pagãs e tal, né, no caso, tem a ver também, né, no Dark Souls, se tu parar pra ver. Mas, voltando ao Império Romano, né, então Roma tinha esse deus, né, que é o deus Sol Invictus, aí por 200, ele foi, como é que eu tinha anotado aqui? Ele foi declarado Deus em 274 depois de Cristo, tá? E Deus em si, o Jesus Cristo como Deus, tá? Só foi reconhecido como Deus no Império Romano, como divindade oficial no Império Romano, depois de uma coisa chamada Concílio de Nicéia, né, que foi em 375 depois de Cristo, né? Então, Jesus só foi concebido como Deus 325 anos depois que ele morreu, né? Então, é interessante, porque o Deus verdadeiro, se for pensar assim, ó, o Deus Sol Invictus, ele foi Deus de 274 antes de Cristo, não, depois de Cristo, perdão, e o Jesus foi declarado Deus 325 depois de Cristo. Então, o reinado suposto desse Deus Sol Invictus, ele foi de alguns anos, foi quantos anos? 50 anos, 49 anos, não sei, né? Então existia o Deus Mitra, lá do mitraísmo, daí depois do mitraísmo veio o Sol Invictus, e depois do Sol Invictus veio o Jesus Cristo, foi reconhecido pelo... Como é que era? Eu não me lembro, acho que era Agustiniano. Como é que era o nome? Justiniano. Tinha um imperador lá que se converteu ao cristianismo e reconheceu Jesus Cristo como Deus, né? Tinha existia toda uma discussão, tá? Nesse concílio de Nicéia, que é uma discussão... Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Que é a discussão se Jesus Cristo era Deus ou não, né? Porque diz, na verdade, sim, a ideia de que Jesus Cristo não era Deus é porque, na verdade, ele é filho de Deus. E se ele é filho de Deus, ele não é Deus, né? Então, porque o Deus, na verdade, é o Pai, não é o Filho, né? E daí fica toda essa discussão, mas daí existe aquela coisa que, na verdade, o que foi aceito depois disso é a ideia de que, na verdade, Deus é o Pai e o Filho também, né? E o Espírito Santo, né, que são a Santíssima Trindade, né? Então, existia essa discussão, né, que foi feita ali no Concílio de Nicéia, e daí depois disso o Jesus Cristo foi reconhecido pelo Império Romano como Deus, tá? Agora que eu falei Império Romano, eu não sei exatamente se era o Império Romano, né?
Deixa eu só confirmar aqui pra ti, aqui, rapidinho. Pera aí, deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Nossa, já falei um tempão, bicho. Ah, em que ano começou a começou o Império Romano e terminou a República? Eu lembro que Jesus Cristo foi morto na República, mas eu não me lembro que ano começou o Império. Ó, o Império Romano teve início em 27 antes de Cristo, não? Como Augusto, peraí, ele pôs fim à República Romana. Não, ele morreu no Império. Que loucura. Não sabia disso, cara. Ó, diz aqui, ó, a República Romana que durou, claro, durou 509 a.C. a 27 a.C. Né? Porque daí tem a atravessada do rio Rúbico. Não sei, tá? Eu achava que Jesus Cristo tinha morrido na República. Mas na verdade, pelo que eu tô lendo aqui, que eu tô confiando na internet, Jesus Cristo morreu durante o Império Romano. Tá? Então não foi o regime republicano que matou ele, foi o regime imperial, né? Mas na verdade, vão dizer que na verdade o que matou Jesus Cristo, na verdade, foi uma escolha democrática e tal, mas não dá pra falar sobre isso, porque a gente sabe que a democracia nunca fez nada de errado, né? Democracia é um regime bom em si, não há nada de errado na democracia, né? Ah, o Homero, o Platão dizia que é um dos piores regimes. Parou. Vamos seguir aqui o negócio aqui, cara. Agora, tem uma outra interpretação muito interessante, voltando ao negócio do fogo, tá? Da Era do Fogo e Era das Trevas, né? Tem uma outra interpretação sobre o Dark Souls, né? Que na verdade é o seguinte, o fogo ele é bom enquanto é o período que o fogo é bom, né? E tipo assim, no sentido de que o fogo, a Era do Fogo, ela foi criada nesse ciclo para durar de um tempo até tal tempo, tá? E nesse tempo que a Era do Fogo foi criada para existir, ela é boa, o fogo é bom pro humano, né? Mas a maldade do negócio começa quando o humano ele não aceita o fim da Era dos Homens e ele busca prolongar o fogo cada vez mais, né? Então o fogo ele começa, ele tem um prazo de validade, esse é o ponto. O fogo no Dark Souls ele tem um prazo de validade, ele começa forte, depois ele vai se extinguindo e daí no final terminaria a Era do Fogo e começaria novamente a Era das Trevas, né? Só que diz que o problema principal do negócio é que o humano ele não aceita o fim da Era do Fogo. Então o humano ele tá sempre querendo renovar o fogo para que a Era do Fogo continue mais. Isso é um negócio contra a natureza, contra o ciclo, né? A tendência é que o fogo termine. Mas os caras estão sempre botando lenha lá, entendeu? Para que o fogo nunca termine e o cara não vai querer que o fogo termine nunca, né? E uma teoria que é dada com relação à maldição dos mortos-vivos, né, é que justamente a origem da maldição está no fato do humano não aceitar o fim da Era do Fogo. Então, cada vez que ele tenta renovar o fogo acaba ficando cada vez mais distorcido e mais corrompido, por assim dizer, porque ele está vivendo mais do que ele deveria viver, entendeu? O fogo ele não deveria viver tanto tempo. Mas o humano fica prolongando o fogo, e prolongando o fogo. E a consequência do prolongamento do fogo é uma corrupção de tudo que existe. Então a causa a suposta causa da maldição dos mortos-vivos, né, e de toda a degeneração do universo do Dark Souls estaria no fato de que o fogo que deveria ter terminado não terminou porque os caras ficavam continuando renovando o fogo, né? E é interessante que cada vez que o fogo ele é renovado, a tendência dele é decair de novo, né? E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Então no primeiro jogo, tu termina, se eu não me engano, tu pode optar por não acender o fogo. E isso eu não sabia. Quando eu joguei, eu não sabia que tu podia optar por não acender o fogo, né? Por não renovar o fogo, né?
Mas no primeiro, tu termina, tu renova o fogo. Né? E daí no segundo é a mesma coisa. O fogo tá terminando de novo e tu vai lá e tem que renovar o fogo. Tá? E no terceiro o fogo tá acabando de novo e tu cada vez tem que renovar mais uma vez o fogo. Né? Pra manter a Era do Fogo sempre funcionando. E cada vez o negócio vai ficando mais distorcido, mais corrompido. E cada vez vai ficando mais difícil os jogos assim, na sequência, né? Então, no fim das contas, eu vejo assim que parece uma luta que a humanidade vai perder. Que talvez seja inevitável que o fogo termine. Talvez faça parte da história do cosmos que o fogo termine. Para começar a Era das Trevas de novo. E daí lá, não sei quando no futuro, vai começar novamente a Era do Fogo, tá? Então, tu ser o morto-vivo escolhido para salvar o, a humanidade, no fim das contas tu tá ferrando com a humanidade. Porque o correto seria que acabasse a Era do Fogo. Só que tu vai lá e tu renova a Era do Fogo. Tá? O que vai trazer mais dor, mais sofrimento, mais desespero, mais falta de esperança, mais corrupção, tá? Mais tudo de ruim, incluindo a maldição dos mortos-vivos. Tá entendendo? Então, essa é uma interpretação que você pode dar também, né? Do negócio da Era do Fogo, né? Porque é quase como se o ser humano estivesse corrompendo a natureza e para tentar dar uma continuidade a uma coisa que naturalmente não deveria existir mais. Né? Isso me lembra muito aqueles caras que eles querem viver para sempre, né? O ser humano não foi feito para viver para sempre. Mas daí acontece, os velhão rico, eles começam, não quero morrer. E daí ele começa a tomar uns adenocromo, fazer umas paradas muito estranhas, tá? E de fato ele consegue viver um pouco mais. Todos eles morrem no final. Mas ele consegue viver um pouco mais, só que ele acaba ficando meio monstruoso, assim, meio distorcido. Sabe aqueles velhão que consome adenocromo? Não vou ficar citando o nome aqui. Mas os caras, eles vão... Parece que eles vão perdendo a humanidade, eles vão se transformando quase como se fosse num cadáver ambulante mesmo, assim. É muito louco, tipo, quando você nega o fato, você busca negar o fato de que o fim vai chegar, eu acho que a consequência é tu ficar meio distorcido, né? Eu acho que tem muito disso no universo do Dark Souls, né? Se tu for pensar no Dark Souls 1, 2 e 3, né? Não sei, cara. Não sei. Eu acho que tipo, eu acho que no fim das contas o Dark Souls 1, 2 e 3 não era pra existir. Entendeu? A Era do Fogo, o problema principal que gera o universo do Dark Souls é o fato do cara lá da Era do Fogo, Lord Gwyn, se recusar a apagar o fogo, entendeu? Se recusar a dar entrada à Era das Trevas, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Porque eu tenho que falar dos Hollows, né? O que é um Hollow e tal. Mas enfim, espero que tu tenha entendido mais ou menos a noção do universo como algo cíclico, né? E o fim dos homens como também algo cíclico e talvez até necessário, né? Que é uma coisa que a humanidade dentro do Dark Souls luta muito contra, para que não termine, né? Mas quanto mais ela luta para que não termine, pior as coisas ficam, né? Porque ela tá cada vez mais corrompendo a ordem natural das coisas, né? Por isso que por isso que o jogo tu joga ele é tão sombrio, entendeu? Porque tu tá cada vez mais corrupto, né? O 1 é corrupto, o 2 é mais corrupto, o 3 também, entendeu? E por isso que existe essa temática do mundo em decadência e do mundo bastante sombrio. Porque ele é um mundo corrompido, ele é corrompido por quem? Não porque o fogo está terminando, mas porque as pessoas estão evitando de que o fogo termine. Então as pessoas estão tentando prolongar cada vez mais. E é quase como se elas estivessem cada vez mais atacando a natureza e fazendo com que distorcendo cada vez mais a natureza. E a natureza vai lutar contra e para tentar apagar o fogo, entendeu? Esse é o sentido pelo menos eu vejo desse modo, tá? Bom, então o que é o Hollow, né? Vamos aqui pro Hollow. Então quando tu mata o adversário, tu ganha as almas dele e tu quer uma moeda no jogo, você pode comprar coisa. E às vezes você ganha umas humanidades para que você vira humano, tá?
Agora, quando tu morre, tu perde as almas e perde a humanidade. Isso eu já falei. Né? Agora, isso tem múltiplas interpretações, né? Porque a ideia de hollow, a tradução hollow, direta assim, do inglês para o português, hollow significa vazio, tá? O vazio. Não, tu vira um vazio, um grande vazio. Tá? Tu perdeu a sua alma, tu perdeu a sua humanidade e só o que sobrou é um grande vazio, né? É uma vida oca, no caso, hollow, né? Vazia seria só um cadáver andando sem alma, né? É uma vida sem sentido, ela é uma vida sem propósito, né? Então, no jogo, quando alguém vira hollow, né? Tirando o protagonista, que o protagonista, que nem eu disse, ele é o escolhido, tá? Mas quando um NPC do jogo ele vira hollow, ele perde toda a humanidade que ele tem, tá? Vira meio cadavérico, né? Ele perde a memória dele não saber mais quem ele é e por isso ele acaba perdendo a identidade dele mesmo. E ele perde toda a sanidade e ele vira alguém muito agressivo, né? Então é uma pessoa que perde a memória, perde a individualidade, perde a sanidade, né? E nada mais sobra daquele ser humano senão um cadáver andando por aí sem alma, né? Essa seria a ideia do Hollow, né? E uma das lutas dos personagens, além de tentar reverter essa maldição dos mortos-vivos, né? É a luta para você manter a sua alma. Isso é um negócio bastante relacionável com a vida da gente, né? Então o conflito, um dos conflitos principais lá do Dark Souls é primeiro você tentar curar essa maldição, tá? E no processo, os NPCs eles tentam curar a maldição, mas eles tentam sempre não perder a sua própria alma, né? E muita gente interpreta você perder a alma como você viver uma vida sem sentido. Tá? Então, um ser oco é um ser sem sentido, né? A gente volta naquela temática que também é uma temática histórica, né? Que é a temática do homem como um ser que busca sentido, né? Tem até aquele livro Man Searching for Meaning e tal, né? E no caso que um homem sem um sentido, né, para a vida seria quase como se fosse um homem vazio por dentro, entendeu? Então tu vira um hollow, né? Você poderia também encarar a ideia de hollow, né, de um homem vazio como uma noção como uma ideia de depressão, né? Um ser em depressão seria um ser sem sentido, né? Que meio que alguém em depressão, o cara tá vivendo no automático, ele não se importa com nada, não pensa em nada, ele só vai vivendo, entendeu? A depressão, nesse sentido, é quase como se o cara virasse um morto-vivo, né? Que o cara tá ali se mexendo e tal, mas não há nenhum sentido por trás, entendeu? Não há muitos traços de sanidade, né? Então, muita gente interpreta essa coisa do hollow, né? De ser um oco, um vazio, como você... você ouve um vídeo até no YouTube alguém falando sobre isso, né? Que a ideia de hollow seria uma metáfora para a depressão, né? Então, você é um humano, mas você pode perder a sua humanidade. Esse é um outro negócio, porque a gente nasce e a gente meio que pensa assim, a gente não pode perder a humanidade que a gente tem. Não, na verdade a humanidade é uma coisa que você pode perder sim, né? Quando você se corrompe, quando você vive uma vida sem sentido, no fim das contas tu acaba perdendo a sua própria humanidade, né? E só o que sobra para alguém que perde a humanidade é uma vida de um hollow, de um vazio, né? E no caso do nosso mundo real, é uma pessoa meio animalizada, entendeu? Quando tu perde a tua humanidade, tu vira quase como se fosse um animal, meio guiado por instintos, né? E no automático, sem pensar, sem muita identidade própria, entendeu? Então, a ideia do jogo seria uma ideia de você buscar conservar a sua humanidade sempre, né? Não sei até que ponto eu acredito nisso, né? Mas eu acho que a ideia da busca por sentido, eu acho que tem a ver, sim. Pelo menos de um ponto de vista estoico, tem a ver, né? O humano, ele é verdadeiramente humano quando ele busca um sentido, quando ele busca algo que ele precisa fazer, que ele quer fazer e tal, né? Quando você busca um sentido para sua vida, você tende a ser
um verdadeiro humano, enquanto que quando você vive no automático, sem sentido nenhum, só vivendo, você perde a sua humanidade e dentro de você o que tem? Só um grande vazio, né? Um hollow, né? É nesse sentido. Né? Tem mais um ponto interessante, né? Que é a ideia do envolvendo a gnose, né? Que isso existe dentro do Dark Souls. Em vários e vários. Tem várias referências sobre gnose no Dark Souls, tá? Por exemplo, a noção lá da bruxa de Ixalit tentando criar uma outra chama, isso é gnose também, né? Mas o que é gnose? Vamos explicar pro ouvinte que não sabe, né? Bom, em primeiro lugar, eu não vou ter a pretensão de te explicar o que é gnose. Por mais que eu tenha falado que vou te explicar agora, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Porque gnose é uma coisa complicada de explicar, tá? Mas, para te dar uma definição bem de padaria, o que é uma gnose, né? A gnose, ela é uma... A ideia de gnose, ela tem a ver com conhecimento, né? A palavra gnose é o conhecimento. Né? Então, mas geralmente a ideia de gnose é associada ao conhecimento das coisas divinas, né? Do mundo além dos homens. Esse é o negócio da gnose. Pelo menos eu entendo desse modo. Então, quando você vê, por exemplo, a palavra agnóstico, né, ela vem de gnose também. Então, o que é o agnóstico? O agnóstico é o cara que não tem o conhecimento das coisas divinas. Né? Talvez ele não negue a existência de Deus, mas ele considere talvez que possa existir, mas ele não sabe quem é Deus. Né? A ideia do agnóstico é isso. Né? Então, a palavra agnóstico vem daquele que não possui a gnose. Né? E a gnose seria o conhecimento um conhecimento de um nível superior, né? No nível divino, que ele vai te levar para um patamar mais elevado. Tá? E daí nisso tem um monte de seitas e sociedades secretas que supostamente têm caminhos gnósticos e tal, né? Então existe esse negócio de gnose, tá? Que é a ideia de um conhecimento de um conhecimento de um nível superior. Existem seitas, hermetismo, um monte de coisa envolvendo isso, né? Mas a ideia de gnose ela aparece no Dark Souls, tá? E ela aparece de um modo interessante em 3 magos dentro do jogo. Né? Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre os 3 magos, né? Na verdade não tem só 3 magos, tem mais magos ao longo dos vários e vários jogos, tá? Eu vou falar com relação ao primeiro, tá? Que é o primeiro mago, ele é um cara chamado Griggs of Vinhelm. Vinhelm, não sei falar. Vinhelm, algo assim, tá? Esse cara, o Griggs, eu vou chamar de Griggs, ele é um mago meio noob, assim, meio de baixo nível, assim, né? Ele é a figura dele, ele representa um aprendiz, tá? Ele é aprendiz de um outro mago que é mais forte, né? Mas tu encontra ele e ele é meio... Como é que eu vou dizer? Tu encontra ele meio preso, numa situação ruim lá, que tu tem que buscar uma chave para abrir uma porta e tal. E tu acaba libertando ele e ele acaba indo para um lugar seguro no jogo lá, que é um altar. Tá? Que é o altar do duelo do fogo e tal. E daí beleza, né? E esse cara é o primeiro mago, ele é meio burrão, assim, ele não tem o conhecimento da gnose, entendeu? Ele sabe alguns feitiços ali, bem básicos e tal, você pode comprar alguns feitiços dele. Mas quem sabe as coisas mesmo é o cara que é o mestre dele, que o nome dele é Big Hat Logan, né, que chama de Logan, né? Que é um mago que tem um chapelão enorme, assim, né? Que seria o mestre desse Griggs, né? Só a título de curiosidade, a palavra Logan significa pequeno espaço vazio, né? Então a ideia, o nome dele tipo, foi escolhido no jogo em virtude da ideia de vazio, né? Que é algo tem bastante a ver com a lore do jogo, né? Agora, o Logan é um cara interessante, né? Porque ele tinha ele era o mestre do Griggs, de fato, né? E o Logan, ele tem muito conhecimento, né? Então, quando tu encontra o Logan, tu encontra ele preso também num lugar, tu liberta ele,
ele meio que ele te ensina umas magias. Se tu tá jogando com uma classe de mago, ele te ensina umas magias bem fortes, assim, né? Tipo assim, ele é um cara que tu encontra da metade pro final do jogo, assim. Ele te ensina umas magias bem fortes, assim, ele sabe muita coisa, tá? E o Logan, ele tá sempre numa peregrinação, numa busca, né? Por um... Como é que eu vou dizer? Ele tá sempre buscando mais conhecimento de nível superior, tá? Pra ser cada vez mais forte. Tipo, ele é obcecado com a ideia de poder, né? Com a ideia de... Não de poder, mas eu diria com a ideia de conhecimento, no sentido gnóstico do negócio, né? Ele é um cara obcecado pelo conhecimento, né? Enquanto que o Griggs, que é o discípulo dele, não é tão obcecado pelo conhecimento, mas ele é obcecado por ouvir o que o Logan tem a dizer, né? Então o Griggs, nesse sentido, ele é menos gnóstico do que o Logan. Pelo menos eu interpreto desse modo, né? E o último mago que tem, que é um outro mago importante no jogo, tá? Eu vou falar dele depois, é o Manus. Manus que chama, né? Manus, não é Mano, tipo Corinthians, Mano. É Manus o nome dele, tá? Que é mão em latim, tá? Se eu não me engano é isso, né? Em latim. Acho que é mão em latim, não tenho certeza. Mas qual é que é o destino do Logan? Isso é bastante interessante. O destino do Logan é o seguinte, o Logan, ele segue, tá, buscando o conhecimento no jogo inteiro, tá? Ele tá sempre que tu encontra ele tá buscando alguma coisa a mais, né? E ele tem um fim trágico, né, no fim das contas, porque lá num momento em diante, lá pro final do jogo, tá, tu entra numa biblioteca, né, que pertencia a um dragão, né, antigo desses da Era das Trevas, que é o dragão que traiu os dragões, né? Mas ele tem uma grande biblioteca, né? E o Logan acaba entrando nessa biblioteca, né, para buscar conhecimento, né? E aí ele se ferra, entendeu? Porque ele entra nessa biblioteca e ele adquire conhecimentos que estão além da compreensão dele, que seria o conhecimento da Era das Trevas, né, que seria o conhecimento da gnose mesmo, entendeu? Do conhecimento superior mesmo do negócio, né? E a cabeça do cara não aguenta, né? E o Logan, tipo, ao adquirir o conhecimento, a cabeça do cara entra em parafuso e o cara enlouquece e ele se torna um vazio. Daí quando tu encontra ele, ele acaba ficando louco, tu acaba tendo que enfrentar ele porque ele tá louco, porque ele ficou vazio, né? Meio que não que ele tenha perdido o sentido da vida dele, mas eu acho que a tragicidade da vida do Logan se dá no fato dele ter tentado buscar um acesso a um conhecimento que ele não deveria ter porque ele é um humano, entendeu? Isso me lembra muito o negócio do Ícaro, né? Que quis buscar que quis tocar o sol, entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que o Logan é quase como se ele fosse um Ícaro, né? Porque ele fica ali, não, gnose, conhecimento. E daí quando de fato ele vai no lugar, lá na biblioteca da Era Antiga, lá da Era das Trevas, que ele encontra a biblioteca desse dragão, né? Lá daí ele se ferra, entendeu? Porque lá meio que ele teve acesso a um conhecimento que ele como humano não conseguiria compreender de jeito nenhum. Daí ele enlouquece. Então o Logan, ele tem um fim muito trágico, que é o fim do cara, que é o fim do gnóstico, né? Isso é algo bastante que ocorre muito com pessoas que mexem com gnose, né? É comum o cara mexer com essas coisas, de hermetismo, gnose, perennialismo, essas loucuras. Se o cara não tá preparado, o cara fica louco, entendeu? O cara enlouquece, né? E o fim trágico do Logan se dá desse modo, né? Se dá pela busca incessante pelo conhecimento e de tentar compreender coisas que estão além da capacidade dele como humano de compreender, né? Daí o Logan fica louco, né? E o discípulo dele, o Griggs, né? Como ele é obcecado pelo Logan, pelo mestre dele, né? Depois que o mestre dele desaparece, o Griggs ele busca ir atrás do mestre dele, né? E não encontra mais o mestre dele e ele perde o sentido da vida dele, de buscar o mestre dele, e ele vira um Hollow também. Então, tanto o Logan quanto o discípulo dele tem fins trágicos ao longo do jogo. Na verdade, isso é bastante comum no Dark Souls, porque a maioria
cara, eu diria assim, 9 entre 10 personagens que tu encontra no jogo tem um fim trágico, né? O jogo, que nem eu disse, se tu for parar pra pensar, ele tem uma temática muito pesada, cara. É uma temática de bastante sombria mesmo, assim. Todo mundo se ferra, a maioria das pessoas se ferram, né? Tem um ou outro NPC que não se ferra, mas no geral eles se ferram, né? E o fim do Griggs, né, e do Logan, né, que é o mestre dele, se dá pela busca da gnose, né? Então o Logan, que seria supostamente o mago mais poderoso de todos do jogo, acaba tendo o fim dele, acaba sendo o próprio desejo dele de ter conhecimento, né? Interessante isso, né? Bom, existe um outro mago que eu falei, que é esse Manus, né, que é a mão, o mago da mão, tá? Que ele tem toda uma história também, tá? Porque o Manus, ele era um mago, mas ele também teve o problema da gnose, tá? Que ele tentou acessar um conhecimento. Não é que ele tentou acessar um conhecimento que ele não tinha capacidade, ele tentou enfrentar um negócio chamado O Vazio. Tá? Ele tentou enfrentar o Vazio, que é uma entidade do jogo, tá? E ele tentou enfrentar o Vazio e perdeu para o Vazio, né? O Vazio, ele não é bem o que é o Vazio, né? Ele não é muito bem explicado na lore do jogo. Isso tá nos 3 jogos Dark Souls, a ideia de vazio existe, né? Mas ele é chamado também de O Abismo, né? Se quiser usar a metáfora do Nietzsche, né? Do niilismo, né? Que seria o abismo, seria o niilismo, seria a falta completa de sentido, né? Então o Manus, ele tentou enfrentar o abismo, tá? E perdeu, ele foi corrompido pelo abismo, né? E ele acaba sendo um dos chefes finais do jogo. Ele é o chefe final do jogo, né? Porque ele era um cara extremamente poderoso, mas que foi completamente corrompido ao tentar enfrentar o vazio, né? E o que eu interpreto com enfrentar o abismo, né? Enfrentar vou chamar de abismo, tá? Essa entidade que é o abismo, né? Eu acho que o abismo, ele no fim das contas, o abismo não é um vilão do negócio, né? O abismo, na verdade, é a força que está tentando iniciar a Era das Trevas, que os seres humanos não deixam iniciar de jeito nenhum, porque eles querem continuar a Era do Fogo, tá? É nesse sentido, né? Então existe essa entidade, que seria o suposto vilão, tá? Que é o abismo, tá? E o abismo, ele aparece nos 3 jogos, né? O abismo, ele aparece no primeiro jogo, através da figura desse Manus, né? Esse mago que tentou enfrentar o abismo e perdeu. O Artorias é um outro cara também que tentou enfrentar o abismo e perdeu. Enfim, não vou prolongar muito aqui. Mas no segundo jogo, o chefe final do segundo jogo é uma mulher, tá? Que parece que era esposa de um rei, né? E que seria uma rainha, tá? E essa rainha, ela foi corrompida por um fragmento da alma do Manus, ou um fragmento do abismo, eu não me lembro direito, né? E no terceiro jogo também a ideia do abismo tá como um dos vilões do jogo, tá? Então essa entidade, que seria o abismo, o nada, o niilismo, a Era das Trevas, a escuridão completa, né, no caso, né? Eu encaro como se ela estivesse tentando começar a era dela, né? Só que ela não consegue iniciar a era dela porque os caras não estão deixando. E daí os caras, no jogo primeiro ela perde, entendeu? O abismo perde. Daí no jogo segundo o abismo perde de novo. Daí no jogo terceiro o abismo perde de novo. Quer dizer, eu não sei se no final do 3 o abismo vence. Porque eu não joguei o 3, eu joguei o 1 e o 2 só, né? Mas então tem essa suposta entidade, né? Que também acaba destruindo, né, esse mago, que é o mago Manus, né? Que supostamente seria a ideia do Manus, né? É que ele era o mago mais poderoso de todos, né? Ele era mais poderoso até que o Logan, né? Só que o Manus acabou se corrompendo, né? E o negócio do abismo é muito louco, porque a noção do abismo é um negócio atemporal, né? Quando tu enfrenta o Manus, tu entra no lugar onde o Manus tá, na verdade tu volta no tempo, cara. É um negócio, parece, não é que tu volta no tempo, é um negócio fora do tempo. Tu entra num outro universo paralelo lá, entendeu? É umas paradas assim muito
até um horror meio cósmico, assim, meio estilo Lovecraft no negócio, né? Não é tão Lovecraft quanto um outro jogo que é o Bloodborne, também meio estilo Dark Souls também, né? Mas ele tem essa pegada assim que o Humanos ele tá no abismo, né? Ele foi corrompido pelo abismo, mas ele tá em uma outra época temporal que tu tem que encontrar o cara lá não sei aonde, entendeu? Na grande escuridão, né? Então é bastante interessante. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, ó. O destino dos três magos. O aprendiz vai atrás do seu mestre e acaba virando um Hollow. Tá, isso eu já falei. Logan enlouquece por causa da gnose e Manos é corrompido pelo grande vazio. Então os três magos se ferraram, em resumo, né? O vazio é uma força imparável que trabalha para restaurar a Era das Trevas, né? Que seria o grande nada, o grande vazio, né? O grande nada é a ausência de sentido, a ausência de luz, a ausência de sol e fogo e a ausência dos homens, né? O abismo é o suposto vilão do jogo. Eu botei suposto aqui entre aspas, porque se tu for pegar essa outra interpretação que é dada, o abismo ele simplesmente não é que ele é o vilão. O abismo ele tá fazendo aquilo que ele tem que fazer, porque é o destino dele fazer isso. Tipo, faz parte do ciclo que a era dele começa. Só que os caras não estão deixando a era dele começar. Daí eu digo dele, mas não é bem dele, porque o abismo ele é o nada, entendeu? Seria até errado você falar que o abismo é ele, né? Mas o abismo é uma entidade além da compreensão humana, da pura gnose pura, tá? E que tá lutando para acabar com a Era do Fogo, né? Então, esses são os meus pensamentos. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Tá bom, 1 hora e pouco, tá? Então, basicamente, essa é toda a filosofia que existe por trás do negócio do Dark Souls, né? Então é bastante interessante, né? Um jogo, ele tem uma pegada muito... Se for parar pra pensar, ele é bastante triste, assim. Triste e pesado, assim, em termos de... Todo mundo se ferra, uma boa parte dos personagens, ou o cara perde a alma, ou o cara vira um vazio, perde o sentido, ou o cara enlouquece porque mexeu com gnose, entendeu? E cada vez está mais decadente e todas as tentativas de você salvar a humanidade acabam levando a humanidade para uma próxima decadência que é inevitável. E no fim das contas não vai ter como adiar mais o inevitável. Porque cada vez que tu adia o inevitável, fica mais difícil ainda, entendeu? Fica mais decadente ainda e mais forte fica a maldição dos mortos-vivos, né? Então, no fim das contas, o teu personagem, né? Talvez o teu personagem seja o vilão do jogo, né? Porque na medida que tu é o cara que reacende o fogo no jogo 1, no jogo 2, no jogo 3, né? Tu tá prolongando cada vez mais algo que não deveria ser prolongado. E que tu tá gerando todo um sofrimento e uma distorção da natureza, né? É nesse sentido, né? Enfim, tá aí um episódio especial falando sobre Dark Souls. Espero que se você não tenha jogado esse jogo, você tenha compreendido as coisas que eu falei, né? Moral da história, vou escrever aqui, ó. Moral da história. Não mexa com gnose. Ponto. Tá bom, pessoal? Não tô com o PowerPoint aberto aqui, tá? Então esse foi o episódio, tá? Espero que ele tenha sido útil para você. Se você não jogou Dark Souls, considere jogar, tá? Mas saiba que não é um joguinho feliz, tá? Não é um jogo fácil, né? E não é um jogo que termina bem. Que eu acho que talvez tu esteja jogando com o vilão do jogo e você nem percebeu que você é o vilão da história, né? Se bem que não sei se o cara é vilão, porque no fim do jogo tu tem a opção de não renovar o fogo, né? Mas enfim, o 1, o 2 e o 3 eles meio que levam em consideração que tu renovou o fogo, tá? Nesse sentido, né? Tem muito elemento de perennialismo também, né? A ideia do fogo a ideia do fogo como um elemento de renovação é um negócio perennialista também. Que existem várias culturas de vários seres humanos, de tipos de diferentes seres humanos em diversas épocas, né? Então a ideia de fogo talvez seria um conceito perene, né?
E uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Por que o nome é Dark Souls, né? Porque seria alma das trevas, né? Porque a origem do negócio do Dark Souls é por causa desse mago que eu falei pelo fim, tá? Que é o Manus. O Manus ele é a alma sombria, tá? Porque ele é a alma que foi corrompida pelo abismo, né? Por isso que o nome do jogo é Dark Souls. Ele é a Dark Souls, né? Ele é a alma sombria, né? Tanto que depois que tu derrota ele, tipo, todos os bosses que tu derrota tem uma alma normal, né? Mas a alma do Manus é uma alma escura, uma alma meio esquisita, né? Então o Manus ele mexe com umas magias bem sombria também, né? Que é umas magia negra e tal, que tu só consegue acessar lá na área dele e tal, enfim. Bastante interessante, cara. O quanto de filosofia tem escondida dentro da série Dark Souls, né? E é por isso que o Dark Souls ele é uma boa série, né? Porque o principal, eu vejo assim, o principal de um RPG é ele ser bom, é você contar uma boa história, ter um bom ambiente, né? Por que o The Last of Us 1 ele é melhor que o The Last of Us 2? Porque a história no The Last of Us 1 é boa, enquanto que a história do The Last of Us 2 é uma história que é ruim, e é ruim porque foi carregada muito por um viés ideológico. Então você não fez mais a arte pela arte, você fez a arte para tentar passar uma mensagem ideológica e tal, né? Então acabou que o The Last of Us 2 se corrompeu, né? Tipo, ele tem os gráficos melhor, jogabilidade melhor, mas o principal do negócio, que seria a história, ele é muito ruim, tá? Enquanto que o principal mesmo é tu contar uma boa história, né? Então o The Last of Us 1 contou uma boa história, né? Agora o The Last of Us 2 não, né? E o Dark Souls, a franquia 1, a trilogia Dark Souls 1, 2 e 3, ela tem uma boa história, né? E eu só toquei assim por cima da história, porque é uma história muito grande, tá? Por exemplo, eu não falei do Nito, da história do Nito, da história da criação da humanidade e tal, da história da bruxa de Izalith e tal. Eu só falei meio por cima. Mas é bacana, cara. Não é só um jogo de enfrentar boss, que nem aquele Shadow of Colossus, eu acho. Se bem que eu acho que o Shadow of Colossus, eu acho que ele tem uma lore também. Mas não sei, né? Então é isso, espero que tenha sido útil para você este episódio, né? Não mexa com gnose, fique bem, até a próxima e não perca sua alma, não vire um hollow. Tchau.